Meu nome é Pedro e sou um motoboy que faz entregas de comida no interior de São Paulo. Há poucos meses, comecei a trabalhar para um pequeno restaurante localizado em uma região afastada, cercada por densas florestas e estradas sinuosas. Embora a maioria das minhas noites fossem tranquilas e sem incidentes, houve uma experiência aterrorizante que ficará marcada para sempre em minha mente. Era uma noite sombria, com o céu nublado e uma brisa gelada soprando pela cidade. Eu estava entregando uma pizza a uma casa isolada, situada nos limites do vilarejo. A estrada era estreita e mal iluminada, e as árvores altas pareciam se contorcer nas sombras. O farol da minha moto era minha única fonte de luz enquanto eu avançava pela estrada escura. Ao chegar à residência, percebi que ela estava vazia. As luzes estavam apagadas, e não havia sinal de movimento ou ruído. Confuso, peguei meu celular para confirmar o endereço, e, para minha surpresa, o número estava correto. Decidi esperar alguns minutos antes de partir, esperando que o cliente aparecesse ou que eu recebesse uma ligação para esclarecer a situação. Os minutos se arrastaram, e uma sensação de inquietação começou a tomar conta de mim. A casa parecia cada vez mais sombria e ameaçadora. Foi quando um arrepio percorreu o meu corpo, e uma sensação de estar sendo observado me dominou. Olhei em volta, mas não havia nada além das árvores agitadas pelo vento. Decidi que era hora de ir embora, mas quando virei para voltar à minha moto, algo me paralisou no lugar. Uma figura alta e escura emergiu das sombras e se aproximou de mim. Meu coração disparou, e uma onda de medo se espalhou pelo meu corpo. A criatura estava coberta por um manto negro, seu rosto era oculto por uma capa escura, e seu corpo parecia contorcido e disforme. Tentei me recompor e manter a calma, mas a mera presença daquela figura sinistra era avassaladora. A criatura começou a falar com uma voz rouca e cavernosa, ecoando pelo ar noturno. Você invadiu o meu território, motoboy insolente. Agora, você deve pagar o preço por sua ousadia. Meus joelhos tremiam, e o suor escorria pelo meu rosto. Eu não sabia o que aquela entidade queria ou o que iria fazer comigo, mas sabia que não podia ficar parado ali. Reuni minha coragem e me virei para correr, mas me deparei com uma cena ainda mais terrível. De todas as direções, surgiram mais criaturas sombrias, emergindo das árvores e se aproximando rapidamente de mim. Seus olhos brilhavam com um brilho sinistro, e suas mãos esqueléticas estendiam-se em minha direção. Eu estava cercado, preso em uma teia de terror e pesadelo. Eu gritei desesperadamente por ajuda, mas meus gritos ecoaram sem resposta pela noite. As criaturas se aproximavam cada vez mais, seus passos silenciosos e calculados. Eu sabia que não havia escapatória e que minha vida estava por um fio. Então, num último ato de desespero, fechei os olhos e me concentrei em um pensamento de esperança. Lembrei-me de minha família, de todos os sonhos que ainda não havia realizado, e fiz uma promessa silenciosa de lutar até o fim. Quando abri os olhos, esperando enfrentar meu destino final, tudo ao meu redor estava silencioso e vazio. As criaturas desapareceram, como se nunca tivessem existido. A escuridão da noite deu lugar à luz do amanhecer, e o medo que me dominava deu lugar a um profundo alívio. Retornei à minha moto e parti rapidamente, jurando nunca mais voltar àquela região. Até hoje, não consigo explicar o que aconteceu naquela noite assustadora. Foi um encontro com o desconhecido, um mergulho nos abismos do medo. Desde então, evito fazer entregas noturnas naquela região. Embora eu não possa explicar o que aconteceu, sei que há forças sombrias que habitam os cantos mais obscuros do nosso mundo, esperando por uma oportunidade de emergir e aterrorizar aqueles que ousam desafiar os limites da escuridão. E assim termina meu relato de terror, uma história que me assombra até hoje.
Era uma noite sombria e chuvosa quando decidi pegar algumas entregas de comida para tentar aumentar minha renda como motorista de aplicativo. Tinha sido um dia ruim para corridas e precisava desesperadamente de dinheiro extra. Aquela decisão parecia inofensiva na época, mas eu não tinha ideia do terror que me aguardava. Após aceitar algumas entregas, coloquei minha jaqueta e peguei as chaves do carro. O aroma de chuva no ar combinava com minha inquietação, criando uma atmosfera sinistra enquanto eu me aventurava nas ruas desertas da cidade. Não havia muitos pedestres a essa hora da noite, e o silêncio se apossava das ruas enquanto eu seguia em direção ao primeiro destino. A primeira entrega parecia tranquila. Era apenas uma caixa de pizza para um pequeno prédio de apartamentos. Estacionei em frente ao edifício, peguei a caixa e caminhei em direção ao elevador. O lugar estava silencioso demais, e a sensação de estar sendo observado começou a me incomodar. Apertei o botão do elevador, e as portas se abriram lentamente. Uma luz fraca iluminava o interior, fazendo com que as sombras dançassem nas paredes. Entrei no elevador e pressionei o botão para o quarto andar. Enquanto as portas se fechavam, senti uma presença ao meu lado, como se alguém estivesse ali. Olhei ao redor, mas não havia ninguém além de mim. O elevador começou a subir, e a sensação de medo só aumentava. O som metálico das engrenagens ecoava pelo espaço apertado, e cada andar que passava parecia uma eternidade. Finalmente, as portas se abriram no quarto andar, e eu saí rapidamente. Entreguei a caixa de pizza para o cliente, que parecia totalmente alheio à atmosfera opressiva do prédio. De volta ao elevador, a sensação de estar sendo observado retornou, mas dessa vez com mais intensidade. Enquanto o elevador descia lentamente, comecei a perceber que algo estava errado. A iluminação ficava cada vez mais fraca, e o ar se tornava pesado. Olhei para o painel de botões e percebi que o térreo estava demorando uma eternidade para chegar. A ansiedade tomou conta de mim, e a necessidade de escapar daquele lugar se tornou quase insuportável. De repente, as luzes do elevador se apagaram, mergulhando na escuridão completa. Um calafrio percorreu minha espinha, e minha respiração ficou presa na garganta. Pude ouvir passos lentos e arrastados se aproximando de mim. Um arrepio de terror percorreu meu corpo. O elevador parou abruptamente, e as portas se abriram com um rangido sinistro. A escuridão lá fora era opressiva, e um cheiro pútrido invadiu o pequeno espaço do elevador. Algo me dizia para não sair, mas a necessidade de escapar era mais forte. Respirei fundo e dei um passo vacilante para fora. O corredor estava deserto e mergulhado em sombras. Apenas uma luz fraca no final indicava a saída. Cada passo que eu dava ecoava pelo corredor vazio, criando uma sensação de claustrofobia. A cada instante, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Enquanto seguia em direção à luz, comecei a ouvir sussurros indistintos ao meu redor. As vozes eram baixas e sibilantes, impossíveis de entender, mas carregavam uma ameaça inegável. Minhas pernas tremiam, mas eu estava determinado a sair dali. Finalmente, alcancei a saída e me vi no estacionamento vazio. O ar fresco da noite era um alívio após o sufocante corredor. Rapidamente, corri em direção ao carro, esperando escapar desse pesadelo. Mas, quando cheguei ao veículo, uma surpresa horrível me aguardava. Escrito na lataria do carro, com uma substância viscosa, estava o seguinte aviso: "Você nunca deveria ter entrado no nosso território." Um calafrio de puro terror percorreu minha espinha. Virei-me para procurar ajuda, mas o estacionamento estava vazio. Não havia ninguém à vista, apenas o vazio da noite. Rapidamente, entrei no carro e liguei o motor. O terror ainda me acompanhava enquanto eu acelerava para longe daquele lugar maldito. Enquanto dirigia, percebi que a substância viscosa no carro não era tinta, mas algo muito pior. O cheiro nauseante invadiu o interior do veículo, e percebi que era o cheiro da morte. Desde aquela noite terrível,
Nunca mais me aventurei a pegar entregas de comida à noite. O terror daquela experiência assombra meus pensamentos e sonhos até hoje. A escuridão e as sombras se tornaram meus piores inimigos, e a sensação constante de estar sendo observado nunca me deixa em paz. Se você um dia decidir pegar uma entrega de comida à noite, pense duas vezes. Pois há coisas sombrias e aterrorizantes que se escondem nas trevas, esperando por sua próxima vítima. E uma vez que elas te encontram, não há escapatória. O terror se torna seu único companheiro, acompanhando-o para sempre nas sombras da noite.